A gente vai dar continuidade no evento com um painel de CRM. Então, eu gostaria de apresentar alguns dos palestrantes ou dos participantes. Vou chamar, em primeiro lugar, o Carlos Frederico, do Banco BMG. Carlos Frederico, um profissional de CRM, Mobile, Digital Marketing. Ele foi responsável pela startup do CRM no Banco BMG e a criação do primeiro SIM Card, com foco em serviços financeiros. Cuidou da parceria com a TIM Telecom. Ele é publicitário pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado em MBA de Marketing pela SPM. Tem MBA de Gestão Avançada de Negócios pela FGV e tem 14 anos de experiência em empresas de grande porte, como Uzi Minas, Algar, que é do CTBC, Grupo BMG. Então, Carlos. Opa. Por favor, Carlos. Por favor. Gostaria de chamar agora a Mônica Ogata, da LG Electronics. Mônica, graduada em Marketing pela SPM. Desculpe, a Mônica, gerente de Marketing e Relacionamento da LG. Graduada em Marketing pela SPM, pós-graduada em Gestão e Negócios pela FGV, MBA pela FIA. Tem mais de 10 anos de experiência em CRM e Marketing. Cuidou de estratégias de segmentação de clientes, aquisição e retenção, e tem passagem por grandes companhias como Telefônica, Accor, LG ou UOL. Mônica? Como vai? Tudo bem? Prazer, por favor. Gostaria de chamar agora o Marcelo Pimenta, gerente de CRM da Vivo. Marcelo Pimenta cuida do CRM analítico da Telefônica e Vivo, tendo mais de 15 anos de experiência. Ele atualmente é responsável por identificar fatores de fidelização e rentabilização de clientes, atua junto das áreas de negócio para melhor desempenho da máquina de vendas e relacionamento com clientes. Marcelo? Está faltando mais uma pessoa? Pessoal, acho que a dinâmica aqui, pelo que eu aprendi, é vocês vão conversar entre vocês. Eu estou aqui para ajudar se precisar de alguma coisa, mas, basicamente, acho que vocês vão lançar os assuntos e discutir um pouquinho sobre como que a experiência de vocês tem se comportado dentro do mundo de CRM. Gente, boa tarde. A gente discutiu um pouco, vem as últimas 3 semanas discutindo um pouco o assunto. E, na verdade, o que a gente vai passar para vocês um pouco da nossa experiência. Não adianta a gente ficar aqui conceituando coisas e nada melhor do que cada um passar aqui o que vem vivendo, principalmente em CRM, nas suas empresas, e depois a gente vai decorrer em alguns temas que a gente achou bastante interessante, relacionado a um pouco da nossa experiência também. Eu acho que é legal pontuar que nós 3 somos de áreas diferentes e empresas diferentes. Então, isso é rico, porque eu também fiz uma startup em CRM, numa indústria, né, que é a LG, e eu acho que muitos de vocês podem estar na mesma situação. Como é que a gente traz para a pauta estratégica do Border um CRM? Como é que eu compito com outras ferramentas de marketing, sendo que o CRM, às vezes, eu segmento, eu trago um resultado um pouco pequeno. Então, toda essa dinâmica a gente pode trazer para vocês. Tá? Ok. Vou tentar abordar um pouquinho aqui, um tema indo mais para o lado de analítico, de informação e de conhecimento do cliente. A gente viu essa apresentação maravilhosa que a Isabelle fez, e ali, por trás de descobrir qual é o gosto de cada um dos clientes, suas preferências, um gosta de Fórmula 1, o outro gosta de jogo de golfe, como é que a gente enxerga esse assunto, como a gente se propõe a coletar, a analisar e a utilizar essa informação para manter os clientes conosco e, claro, fazer com que ele consuma cada vez mais conosco.
Vou tentar pegar um pouquinho nessa direção. A gente tem uma série de trabalhos e de descobertas muito interessantes para compartilhar com vocês e também para convidar todos vocês a trabalharem junto com a nossa empresa nesse trabalho de conhecimento e enriquecimento de dados, conhecimento do cliente, para que a gente possa fazer os nossos negócios, manter nossos clientes e alavancar vendas. Eu acho que como primeiro tema, a gente queria passar para vocês um pouco da nossa visão de como que está esse mercado hoje, né, e como isso vem refletindo nas nossas empresas e o contato que a gente vem tendo com fornecedores, parceiros. Eu acho que isso é importante. A gente entende que o mercado hoje está muito polarizado ainda, né, ou seja, são alguns setores que têm essa maturidade com relação a, principalmente, CRM analítico, né? Então, a gente vê muita coisa CRM operacional, agora CRM analítico robusto, realmente está muito ainda focado em alguns setores. A gente entende que o mercado middle ainda é um mercado extremamente carente, mas, ao mesmo tempo, já demandante, apesar de não ter um conhecimento tanto técnico como operacional, como conceitual do que é a CRM. A gente entende que é um mercado bastante demandante, né, pelo amadurecimento do mercado nos últimos anos. E isso vem refletindo diretamente no que a gente faz. De certa maneira, o amadurecimento do conceito e o amadurecimento técnico do CRM no mercado nos ajuda, como gestor de CRM, a desenvolver o CRM internamente, né? Então, ou não. Então, quanto menos isso é significativo ou representativo no mercado, menos ou é maior, desculpa, a dificuldade para o gestor implementar conceitualmente e tecnicamente o processo CRM dentro da empresa, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho dessa dificuldade de implantar o CRM e como alinhar processos internos à visão do negócio e ao uso de informações lá na ponta junto ao cliente. Falar um pouquinho da dificuldade de como implementar esse tipo de ferramenta. A LG é uma indústria e a primeira dificuldade, quando eu cheguei lá na LG, foi em relação às informações de clientes. Como é que a gente pode ter um CRM, né, e a estratégia baseada nisso, sendo que eu tinha informação, sim, informação de clientes de assistência técnica, que pode ser que ele seja um cliente que tenha tido uma boa experiência com o meu produto ou não. Então, foi feito todo um trabalho de mapeamento de contato desse cliente, né? Uma visão 360 graus, para até buscar mais informações que não fosse só de assistência técnica, que é lá na pontinha, né, no ciclo de vida do cliente, o finalzinho da cadeia. E como é que a gente podia ter essa visão desse cliente? Quem é esse meu cliente? Baseado nisso, a gente conseguiu fazer todo esse mapeamento. Então, por onde esse cliente entra? Através de Google, contato à internet. Então, vamos trabalhar o site. Tem um programa de fidelidade para buscar mais informações além do que eu já tinha, para realmente ter esse banco de dados. Aí, baseado nisso, qual é a estratégia da empresa, né? A gente fez todo um trabalho de análise de cada uma das áreas, qual a necessidade de cada uma das áreas e o que o CRM poderia ajudar. Então, assim, a LG ela tem várias linhas de produtos, e cada linha de produto ela tem uma característica diferente. Celular, eu tenho um ciclo de vida de menos de um mês, cada vez mais diminuindo esse ciclo. Então, eu preciso trabalhar no momento da compra, eu já tenho que começar a trabalhar a fidelização desse cliente, porque ele acabou de comprar o celular, já está pensando no próximo modelo, né? Linha branca, o ciclo de vida já é mais longo, né? Então, eu tenho um trabalho diferente, eu posso trabalhar um member get member, se ele estiver satisfeito com o meu produto. Então, são estratégias diferentes dentro da mesma empresa. E o CRM veio para agregar e para dar um foco em cada uma dessas áreas. No caso do banco BMG, a gente iniciou esse processo há 4 anos. O BMG é um banco médio, banco familiar, e há 4 anos atrás não existia nenhum processo relacionado à gestão de clientes, e a gente implementou isso desde o início. A grande dificuldade é, principalmente, a implementação técnica, ou seja, a gente estava até discutindo ali no intervalo,
Primeiro, o pessoal não sabia, por exemplo, o significado de um grupo de controle, por exemplo. Então, como criar por que o meu resultado só está dando lá 3%? Pô, antes dava 20%, por que agora está dando 2%? Então, a gente passa por toda essa dificuldade, ou seja, conceitual e técnica, de realmente reavaliar toda a questão de mensuração, de que aquilo realmente está agregando de uma forma diferente, e o outro é acoplar todo esse processo ao negócio. Então, para mim, isso é o coração, é a chave. Hoje nós estamos com praticamente 4 anos rodando com o processo. Eu diria que nós já estamos num nível de maturidade bastante interessante. Ainda existem coisas para evoluir, mas eu acho que nesses 4 anos o principal foco foi realmente o entendimento do negócio a fundo. É você realmente acoplar os KPIs do negócio aos indicadores e às iniciativas de CRM. Então, isso começou passou a fazer sentido para a empresa a partir do momento que a empresa começou a entender que, dentro dos indicadores de negócio macro, de alguma forma, o CRM estava contribuindo em algumas partes, ou seja, mesmo que conceitualmente no início isso foi muito difícil. Então, de explicar para ele que o meu incremental, na verdade, ele era muito menor do que aquele que era praticado antes. Então, isso, a gente teve um trabalho bastante interessante em cima disso. Eu acho que hoje a gente já quebrou um pouco essa barreira, quer dizer, essa barreira já está bem resolvida, e nós estamos agora trabalhando com outras frentes que eu vou falar um pouco mais na frente. Contar um pouquinho da experiência da Vivo. A maioria de vocês deve se lembrar que em 2004, 2005, a Vivo passava por uma situação difícil, né? A gente utilizava uma tecnologia para celulares chamada CDMA. Existia uma pressão muito grande do mercado, onde nós perdíamos market share, havia uma percepção ruim do nosso cliente com o serviço, e nós fizemos uma grande virada. Essa virada partiu do presidente da empresa, do Roberto Lima, que, com conceitos muito simples de entregar, nos momentos da verdade do cliente, o básico para ele. No mercado como o telecom, isso vale muito, porque nós estamos falando de falar, né, o cliente conseguir falar. Recentemente, vocês devem ter acompanhado na mídia várias empresas que foram punidas por questões de qualidade de serviço. Receber uma conta corretamente, não ter dúvida de quanto o cliente paga, né? E no momento que ele liga para o call center, ele procura um auxílio da empresa, que ele consiga falar, que ele consiga um contato e consiga um retorno. São promessas muito básicas feitas para o cliente, que a empresa deve cumprir para iniciar todo um processo de relacionamento e fidelização dele. Por mais básico que pareça, nós estávamos falhando nessa estratégia. E a primeira providência foi criar uma governança muito forte de TI, uma governança muito forte onde toda a estratégia de coleta de dados, coleta de informação pudesse ser centralizada, onde nós tivéssemos um repositório único e uma estratégia única de uso dessas informações para o contato junto ao cliente. Ou seja, em todos aqueles pontos de contato do cliente, que nós pudéssemos coletar informações e compartilhar essas informações com o próximo contato, na próxima experiência com o cliente. Isso demanda um esforço interno muito grande, demanda um investimento em TI muito grande, mas possibilita, uma vez implementado com sucesso, que a empresa dê a virada. Foi muito da história, da nossa história, do que aconteceu conosco. A Vivo hoje ela é líder em pesquisa de satisfação dentro do segmento do telecom. Não é à toa, foi um esforço de 6 anos acreditando que o melhor relacionamento junto ao cliente, e principalmente entendendo os recados. Existe um diálogo digital que o nosso cliente deixa em cada uma das transações que ele faz conosco. Os momentos que ele, os locais por onde ele passa, o seu consumo, o consumo de voz e de dados durante o fim de semana, durante o horário comercial, durante a noite, a maneira com que ele acessa a empresa, seja pelo website, seja por uma chamada ao call center, todos esses rastros digitais contam uma história do cliente. E entender a maneira com que ele se relaciona e a necessidade dele do serviço faz com que a gente tenha um diferencial no momento de contato, de entender a história dele e conseguir prestar um serviço melhor. Eu acho que o ponto fundamental aqui é ter uma governança muito forte de TI e, principalmente, um comprometimento do board da empresa, que, nesse caso, partiu do presidente,
para que se implementasse um CRM consistente. Como é que a gente pode fazer esse CRM estratégico? E um dos pontos principais é realmente ter o board, a gente ter um sponsor muito forte, porque o CRM ele vai mexer com a empresa toda. Então, a gente vai mexer e colocar ferida em tudo quanto é área, saque, call center, internet, marketing, enfim. Então, a gente precisa ter um sponsor forte. A outra coisa também que é importante nesse processo todo é definir quem são os stakeholders de cada uma das áreas, porque a gente precisa ter o apoio dessas pessoas, porque essa mudança de cultura e mudança processual é muito grande, né? Então, se a gente não tiver um apoio, com certeza, a área de CRM, que muitas vezes é uma pessoa, 2 pessoas, e que depende matricialmente de outros departamentos, vai precisar. Acho que um ponto importante, e isso foi uma estratégia que a gente usou, eu acho que pode servir como um bom exemplo para vocês, é como dar credibilidade e respaldo para a área ao longo do tempo, né? Então, não só ter um envolvimento, né, dos principais executivos da empresa, de algumas áreas estratégicas, mas, por exemplo, no meu caso, a gente optou por não gerar diretamente o resultado das nossas ações, ou seja, a gente gerava os resultados, apresentava os resultados através de uma outra área que era o BI. Ou seja, então, eu assumia para a empresa e falava, não, eu quero realmente deixar com que o BI, que é o canal oficial, onde apresenta os principais resultados do banco, eu quero que ele apresente os meus resultados. Então, de certa maneira, no início, onde você estava começando uma área, que conceitualmente não era bem entendida, que todas aquelas iniciativas eram ainda muito novidade, então você começa a utilizar outras áreas para dar respaldo para aquilo que você está fazendo. Eu cheguei ao ponto, inclusive, de uma reunião com os executivos, nós de apresentar os primeiros resultados, usando lá o famoso grupo de controle, usando todos os indicadores que normalmente a gente utiliza, eu cheguei a aproveitar uma consultoria que estava no banco naquele momento, tratando de um outro assunto, apresentei conceitualmente o que a gente fazia e pedi para a consultoria ir junto comigo na reunião de executivos para dar o respaldo técnico do que a gente estava fazendo, ou seja, o famoso o que vem de fora, mas isso foi importante porque isso foi dando credibilidade para a área, ou seja, os próprios executivos começaram a entender, não, espera aí, se aquela consultoria está falando que realmente aquilo faz sentido, então realmente nós estamos indo no caminho certo. Se eles estão gerando informação através de uma outra área e indiretamente essa área está auditando o que eu estou fazendo, isso também está dando credibilidade para a área. Então, não só, né, os principais executivos entenderem e comprarem a ideia, mas estrategicamente a gente usar algumas áreas e usar algumas ferramentas para ir dando credibilidade para o processo, né? Acho que o que eu gostaria de acrescentar é que, uma vez estabelecida a base do CRM, como a Mônica e o Carlos colocaram, dá para fazer muita coisa bacana, né? E era esse assunto que eu gostaria de explorar com vocês. Por exemplo, uma empresa de telecom. Uma empresa de telecom, ela está sentada numa mina de ouro, que são as informações de todos nós aqui. Pelo valor que você paga, pelos dados que a gente compra do Serasa e de alguns parceiros aqui, como o Serasa, a gente consegue estabelecer regiões da cidade que têm maior apelo, maior público. A gente consegue montar horários, faixas horárias preferenciais por onde essas pessoas passam, onde todos nós passamos, né, dos mais diversos segmentos. A gente consegue, por exemplo, dizer para o Sheraton de onde se deslocam os clientes do hotel concorrente dele, que está na outra esquina. Então, imagina o volume de informações, a quantidade de material que nós temos para entender o comportamento e gerar ofertas específicas. Baseado, por exemplo, no padrão de ligações, a gente consegue dizer dentro de uma empresa qual é o grupo dela que é Salesforce, né, que é a força de vendas, e qual é o grupo que fica dentro de um determinado escritório. A gente consegue abordar essa empresa e construir ofertas específicas para esses vendedores,
né, e mostrar para ela o quanto ela pode reduzir do custo dela, ou o benefício que ela pode ter vindo para a nossa empresa. Então, o conhecimento que a gente acaba gerando do cliente, ela se reverte em fidelização, na medida onde a gente adequa o plano do cliente por estar pagando mais e consumir menos o serviço, a gente se antecipa ao cliente nesse tipo de necessidade e a gente consegue também vender mais produtos. Acho que um dos principais benefícios do CRM é a gente conseguir equilibrar a equação informação, coleta em sistemas e definição da oferta específica. E aí entra um outro ponto muito importante. Não adianta ter a caixa preta, né, os sistemas coletando informações, se a gente não tem um excelente diálogo com as equipes de marketing, de canais e de segmentos. Porque, no fundo, a definição do produto, a definição da oportunidade, são essas áreas que acabam criando, a área da maioria de vocês. E é necessário existir um diálogo muito forte entre essas equipes e a equipe de CRM, para que essas oportunidades sejam discutidas e que a gente consiga colocar em prática. Um ponto que a gente também discutiu, né, já uma visão mais técnica, acoplando essa questão do entendimento do negócio ao processo CRM. No nosso caso, hoje 90% das nossas vendas está concentrado no que a gente chama de correspondente bancário. Ele é um terceiro espalhado no Brasil inteiro. Hoje nós temos mais de 3.000 correspondentes bancários cadastrados e o banco tem um nível de capilaridade altíssima no Brasil inteiro. O fato de ter essa concentração, do seu ponto de vista de CRM, isso cria um dificultador muito grande, porque ele, na verdade, ele controla a informação do cliente na ponta. Então, para nós que estamos no banco, é muito difícil. Então, essa foi uma primeira barreira muito grande que a gente teve que trabalhar, como acessar de forma mais qualificada essas informações na ponta, partindo do pressuposto que esse canal terceirizado ele detém essa informação. O segundo ponto, diferente dos produtos da Vivo e dos produtos da LG, a gente não trabalha com sonho, né? Então, na verdade, o crédito, principalmente o crédito consignado, as pesquisas apontam que grande parte dos clientes vão pegar dinheiro no momento de dificuldade e não de sonho. Então, o CRM ele vem com um caráter muito interessante nesse processo todo. Porque dar no momento certo a oferta certa para uma pessoa que realmente está precisando e normalmente não é bancarizada, tem essa característica também. Então, a gente conseguiu desenvolver hoje um modelo preditivo muito focado em crédito consignado e a gente consegue, a partir do momento que a gente resolveu essa questão da qualificação das informações, a gente consegue desenvolver hoje um modelo bastante assertivo e consegue, de certa maneira, antecipar, até porque esse correspondente bancário ele gera um viés na ponta que ele tenta a todo momento refinanciar esse contrato, não só com o meu banco, mas com outros bancos também. Então, essa questão de você antecipar essa propensão, identificar isso de forma antecipada e gerar uma informação na oferta valiosa de quanto que ele pode pegar de dinheiro, que isso está pré-aprovado, isso gera uma conveniência e um forte fator de decisão de compra muito forte ali nesse momento. Então, acho que a gente conseguiu evoluir com isso de forma bastante interessante. E teu exemplo, Carlos, ele vai muito em linha do que é o próximo passo do CRM, que é esse compartilhamento de informações entre empresas parceiras. Então, se eu sei que um cliente tomou um crédito consignado, eu tenho que rever meus produtos com ele porque existe um risco de crédito. Então, talvez eu tenha que adequar os meus produtos para manter esse cliente na base, respeitando a capacidade de pagamento que ele tenha. Então, essa é uma das formas, né? Já pode sair daqui igual parceria. Gerando, né? Eu te falo se ele tem dinheiro e você já faz. Não, pois é, mas vê a necessidade dele, adequa o plano dele para que ele continue com o serviço e não venha a cancelar o serviço em 2, 3 meses. Eu gostaria até, acho que algo interessante que eu percebi vocês na conversa de vocês é esse resgate do CRM. A gente teve uma onda muito grande há, sei lá, 10 anos atrás. Hoje eu vejo ainda discussões, quando a gente fala de CRM dentro de uma empresa, quem que é o dono, se é uma área de tecnologia, se é uma área de negócios, e percebo que está se retomando a perspectiva da importância e ter isso daí como uma área, era mais do que uma ferramenta. Eu gostaria de dar a oportunidade das pessoas, se tiverem alguma pergunta,
ou se não tiverem, a gente explorar um pouquinho esse tema. O papel, na visão de vocês, o CRM ele vai ser cada vez uma área nova? A gente está falando da importância dos dados, a gente está falando da relevância desse novo ativo das empresas, né? E quando a gente olha dentro da organização, não são todas as organizações que entendem isso daí, né, de uma perspectiva tão importante. Um pouquinho da opinião de vocês nesse sentido e a gente abre para mais alguma pergunta, se alguém quiser contribuir. Se você não tiver um objetivo claro do para onde a companhia quer ir, do que a gente vai trazer de agregar, né, no nosso negócio, o CRM uma hora ele vai ser questionado. Para que tem lá? Para que eu tenho um sistema que custa milhões, demorou mais de anos para ser implantado, enfim. Então, a gente tem que ter, sim, essa visão de negócios, né, e com um conhecimento técnico. Carlos? Desculpe. Eu concordo, eu acho que ainda há uma confusão muito grande com relação se é um papel de BI, se é um papel de TI, se é um papel da área de produtos, mas eu acho que é um processo relevante e irreversível, né? Então, cada vez mais é inevitável e estratégico para as empresas terem realmente uma gestão muito bem detalhada e complexa de toda a sua carteira de clientes, partindo do pressuposto que todos os canais de contato na ponta estão cada vez mais se digitalizando, nós estamos vendo aí a penetração do mobile, ou seja, então cada vez mais informações nós estamos conseguindo capturar, e eu acho que é um processo fundamental. Agora, concordo plenamente com a Mônica, se não houver realmente essa ligação com os objetivos de negócio, com o entendimento de negócio, é uma área que morre por si só, porque passa a ser ali um processo isolado, sem nenhuma aderência ao negócio. Eu vou acrescentar também porque que ela tem que ser uma área separada. No caso da LG, a gente tem várias linhas de negócio e cada um, óbvio, vai querer cumprir a tua meta e tem um objetivo específico. O CRM, sendo uma área separada, ela vai defender o objetivo da companhia como um todo, e não só de uma linha de negócio, de um determinado produto. Então, tem que ser realmente apartado. Bom, queria reafirmar que se a área de CRM precisa estar ou não dentro de TI, para mim, claramente, uma função de negócio, entender o cliente, suas necessidades e o que prover para ele. Acontece que existe uma necessidade enorme, grande, difícil, custosa, tecnicamente complicada de implementar, e exige uma TI forte, exige uma governança de dados muito grande. Eu insisto com isso porque informação é o bem mais valioso que a gente acaba tendo do cliente. E entender e interpretar ela, você precisa de processos robustos para coletar, armazenar e analisar essas informações. Então, é necessário, sim, você ter uma TI forte, não quer dizer que ela é engessada, mas que a gente tenha certeza que os dados coletados e consolidados são dados de boa qualidade. Esse é o ponto mais importante. Adriano, da Incentiva Marketing. A gente aborda o mercado diversas vezes, né? E às vezes surge uma dúvida, e aí eu queria perguntar para vocês, são experts, qual que é a diferença fundamental entre BI e CRM? Até o Carlos comentou, né, que o BI certificou as suas informações. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho qual que é a diferença fundamental, assim, divisor de águas para vocês, na experiência de vocês. Para nós lá, óbvio que de cada negócio isso varia um pouco, mas para nós isso é muito claro. BI são indicadores de negócio, ou seja, então ele tem que realmente, estou falando no nosso caso, tá, gente? Obviamente, existem empresas, papéis que o BI assume processo de análise, ou seja, entra um pouco na questão de produto, negócio e tudo, mas no nosso caso ele tem muito essa função de ser responsável por indicadores do negócio. No nosso caso, CRM, ele vai na prática, ou seja, então eu não só analiso as informações, acompanho os indicadores, gerencio toda a carteira, do ponto de vista de tratamento de informação, qualificação de informação, ou seja, análise dos clientes, segmentação, ou seja, aí tecnicamente tem várias questões, mas também eu executo ações sobre o cliente, ou seja, então, diferente de BI, que ele só provém informação. No meu caso, a gente vai até o fim, ou seja, realmente eu vou lá, ativo através do call center, ativo através do meu ponto de venda, ativo através de ações de marketing direto, então e depois mensuro o quanto que eu realmente estou incrementando para a empresa em relação a isso. Não. Por isso que, no nosso caso, nós estamos ligados a marketing. Tá? Então, óbvio que existem várias configurações, mas para nós isso é muito claro nesse sentido.
No caso da LG também, a gente tem o CRM, ele é um guarda-chuva maior, onde o BI está acoplado. Então, ele vai ser um gerador de informações e até de ações, né, para a área de marketing e CRM. Olha, essa separação é confusa e é confusa no mercado. E o foco principal, acho que tem que ser o seguinte, você tem que ter um time especializado em coleta, consolidação e garantia da qualidade de dados. Você vai ter que ter um time, que aí você pode chamar de BI ou não, que tem que segmentar e entender o comportamento do cliente. Esse time, em geral, tem um perfil analítico muito forte. Ele utiliza informações de data mining, de criação de modelos preditivos, e é muito difícil você ver esse tipo de perfil atuar também na definição da estratégia com o cliente. Então, é por isso que acaba tendo esse tipo de segmentação. Tem os caras de base de dados, construção de base de dados, uns caras que mineram dados, e você tem um perfil que é o cara que analisa, a partir desses dados, faz uma correlação com o entendimento do cliente e discute, em geral, com uma área de marketing, que oportunidades existem naquele perfil, naquele segmento. Nas empresas, você vai ver essas 3 funções espalhadas em várias áreas. Mas o importante é separar dessa forma. Existe uma história, né, de construção e consolidação de dados, de mineração desses dados e, a partir desse ponto, relacionamento com o cliente. Só para complementar, e ao mesmo tempo estarem integradas também. Então, a gente está falando que são processos com características distintas, porém, Cross na com empresa. uma integração. Então, por exemplo, o meu DBM, ele é um espelho do DW ou do BI. Ou seja, porque eu tenho que ter a mesma arquitetura de informação que o BI enxerga. Obviamente, sob o ponto de vista do CPF do cliente. É diferente o meu objetivo, mas as coisas têm que estar integradas. Então, uma salva de palmas.